Boa noite, meus irmãos. São 19 horas e 50 minutos. Nós vamos iniciar a nossa transmissão. Hoje a palestra é com nossa irmã Agna, uma trabalhadora aqui da nossa casa. E nós vamos preparar o nosso ambiente com algumas canções. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia. Mas um mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus.
Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Preste atenção, ouve com amor no coração, pois que no mundo és um botão, cresce na vida com retidão, em tua existência aqui na terra, nem sempre o bem encontrarás. Tua doutrina, a tudo compreenderás, que o Evangelho seja teu guia nas horas tristes e de alegria, e se as trevas turva seu dia, recorre à prece, ora e e se viveres no bem somente, na caridade, no bem servir, serás um Cristo, boa semente, e viverás sempre a sorrir. Então vamos cantar mais uma canção, preparando para a nossa prece inicial. Hoje a palestra com nossa irmã Águina. Qual o tema? A figueira que secou. Sobre a figueira que secou. Dentro do estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós fazemos na nossa instituição, na Fraternidade Espírita O Bom Samaritano. Nas horas calmas, quando a tarde voa, eu tento assim cantar uma canção, e o doce nome de Jesus ressoa no santuário do meu coração, ressoa como um sino que retine, tão claro e puro como o azul do céu, ressoa como uma cantiga linda que vem de longe a voar ao léu, e o ressoar me traz a esperança de ser feliz e de entender a luz. Eu sinto isso quando em mim ressoa o doce nome
Jesus ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo a alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando. Quanta doçura esse nome encerra, e é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vou trocar de lugar aqui com nossa irmã Águida. Convidamos todos vocês que nos acompanham pelo Facebook a, nesse momento, fechar os olhos um minutinho, concentrar, para nos ligarmos ao plano superior da vida e ao coração augusto de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, hoje sem uma assembleia presente fisicamente, mas com muitas mentes e muitos corações conectados. E o que é a distância, Senhor, para a nossa mente, para o nosso pensamento. Inspire, Mestre amado, nossa irmã Águida, nesse novo serviço, nessa nova tarefa, que ela possa verbalizar entre nós o Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar com todos, em todos os lares que nos assistem, e que a gente possa fazer esse estudo e que possa trazer para nós um conforto ao nosso coração, a nossa fé, o amor que nós tanto necessitamos. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 19, A Fé Remove Montanha, a parábola da figueira que secou. Essa parábola da figueira que secou está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, né? E assim fala a parábola. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, a ela se dirigiu para ver se poderia encontrar algo. Aproximando-se, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que de ti ninguém coma fruto algum. O que os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, observaram que até as raízes secaram. Então, essa atitude de Jesus, se a gente pegar aqui só ao pé da letra, é uma atitude inusitada, né? Mas a gente tem que contextualizar essa parábola, essas figuras que Jesus usava para passar os seus ensinamentos, né? A figueira era uma árvore muito importante para o povo de Israel, né? Era uma árvore símbolo, tanto que o Velho Testamento, vários profetas, nos Salmos, se fala muito nas figueiras, na árvore, né? Que dá bons frutos. Então, nós temos que interpretar, né? Ver, contextualizar o que significa essa figueira, o que significa essa figueira folhosa, o que significa Jesus dizer que está com fome, essa fome de Jesus, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento para poder entender o que Jesus está querendo nos passar com essa parábola.
tá certo? Então, aí diz que não era tempo de ter frutos. Então, como que Jesus viu uma figueira e foi lá sabendo que não tinha fruto, só para falar que era para ninguém comer e a figueira secar? Não tem lógica isso aí. Pesquisando e ouvindo na internet, lendo, eu fiquei sabendo, né, que a figueira, na época lá em Israel, que na época que Jesus dessa parábola, que foi na época da Páscoa. Por que sabemos que é na época da Páscoa? Porque tem a passagem de Jesus anterior a essa, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, né? Que nós chamamos aqui de Domingo de Ramos. Mas essa entrada e essa parábola foi logo depois dessa entrada de Jesus, que foi na época da Páscoa. E a Páscoa ocorria no final de março para início de abril, né? A primeira fruto da figueira se dava final de abril para início de maio, e era muito raro, porque geralmente as figueiras dá fruto mais em junho, né? Em junho, julho, agosto, que é quando começa o verão, lá, final da primavera para o verão, lá no hemisfério norte, que Israel fica no hemisfério norte. Então, essa árvore que Jesus viu, cheio de folhas, era uma árvore teporã, que nós falamos aqui teporona, né? No Goiás, em Minas, a gente fala teporona, mas era uma árvore que estava dando frutos antes do tempo, quer dizer, teria que dar frutos antes do tempo, né? Porque ela é uma árvore temporona. Então a figueira, ela estava folhosa. Quando ela dá folhas, ela normalmente tem frutos também, porque se não tem folhas, não tem frutos. Ela dá as folhas e os frutos. Então Jesus caminhou até ela e procurou os frutos, que ela deveria estar, já que ela está cheia de folhas, e ela não tinha frutos, né? E aí, já desde quando ele falou que tinha fome, ele já estava iniciando o seu ensinamento. Por que essa fome de Jesus? Jesus tinha fome biológica igual nós, seres daqui terráqueos, da terra, nós humanos que estamos nessa fase ainda, com esse corpo nosso que precisa se alimentar, né? Quando lá na passagem do poço de Jacó, da mulher samaritana, que Jesus ficou perto do poço, e tem uma passagem que aí diz que os discípulos foram comprar alimento e voltaram, e ofereceram alimento para Jesus, e Jesus falou que o alimento dele eles não conheciam. Aí eles falaram, mas que alimento é esse? O alimento era a obra divina, que ele teria que executar, a obra do Pai. Então Jesus, nessa passagem, quando ele disse que tinha fome, não era fome biológica, era outro tipo de fome, né? Ele vinha buscar os frutos da árvore, que já tinha que estar produzindo frutos. Então essa figueira, ela representa tanto as individualidades, né, pessoas, como representa a nação. Naquela época, ele estava falando da nação de Israel, que era um povo que recebeu muito, né? Tantos profetas vieram, tantos ensinamentos, era um povo privilegiado no sentido que que eles acreditavam no único Deus, eles eram monoteístas. Então, em termos de fé, eles estavam mais adiantados do que os outros povos, que eram ainda politeístas, vamos dizer assim, né? Eles tinham uma base que foram trazidas por vários emissários de Jesus, né? Desde da época de Abraão, quando Abraão começou veio, depois veio Moisés e todos os outros profetas que veio trazendo os ensinamentos de Jesus, porque como diz Emmanuel lá no Consolador, os profetas do Velho Testamento, eles eram influenciados diretamente por Jesus
para que passasse a mensagem para aquele povo, né? E esse povo, muito inteligente, se desenvolveu muito intelectualmente, mas a parte moral desse povo ainda ficou muito a desejar. Era um povo muito orgulhoso, eles se detinham muito na aparência, né? Nas coisas exteriores. Então era aquela árvore folhosa, era uma árvore que tinha muitas folhas, linda, maravilhosa por fora. Quando se chegava perto, não tinha frutos. Então Jesus ali estava dizendo que aquele povo não produziu o fruto que eles tinham que ter produzido. E já que não produziu, o que ia acontecer? Eles iam secar. E assim, individualmente, não que eles iriam acabar, porque nada acaba, né? Tudo se transforma, é uma lei de Deus que está lá no livro dos Espíritos, a lei da destruição. Tudo se destrói, tudo se transforma para se renascer e se reformar. Então, os judeus, eles se fixaram muito no orgulho, nas coisas exteriores, no sentimento. Como disse Jesus ao Nicodemos numa passagem lá do Evangelho, que ele disse para Jesus, que ele falou para Nicodemos, que Nicodemos raciocinava muito a lei, mas não sentia a lei. Então também não produzia frutos, né, meus irmãos? E esses frutos que Jesus veio colher, e não tinha. Então ele usou a simbologia da figueira, que tinha folhas. Como tinha folhas, era a premissa de ter frutos e não tinha frutos. Quer dizer, ela tinha tudo, ela recebeu tudo e não produziu frutos. Se não produziu frutos, ela ia secar, ela ia passar por uma transformação, porque ela ia morrer, mas a parte material, o princípio inteligente que está ali dando vida àquela figueira, ela iria continuar, né? Mas aquela árvore, naquele momento, ela precisava passar por uma destruição, por uma transformação, para poder renascer novamente, produzir os seus bons frutos, né? E Allan Kardec, ele explica muito bem que ele simboliza, né? Aqui no item 9, ele fala que a figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm todas as condições, que ostenta todas as condições para produzir bons frutos e não produzem. Me lembro de uma historinha que todo mundo aqui deve conhecer, de um palestrante muito famoso que fazia palestra. Aí ele ia numa determinada casa e ele ia foi várias vezes nessa casa fazer palestra. E ele era um palestrante brilhante, um orador de primeira linha. Todo mundo ficava assim, né, embevecido, assim, muito olhando e agradecendo aquelas palavras que ele falava. Mas tinha um senhorzinho que chegava e sentava lá no final. E esse senhorzinho, ele não perdia um segundo, nem uma palavra do orador. Ele ficava ávido ali para aprender o que aquele orador estava falando. E assim ele foi várias vezes assistir a palestra. Ele gostava muito da palestra desse senhor. E ele gostava tanto e ele aprendia tanto. Só que esse palestrante foi ficando muito famoso, foi dando palestra para todos os cantos. E o que aconteceu? Chegou um dia que o palestrante desencarnou. Quando chegou lá no mundo espiritual, né, lá na colônia, depois de todo o trânsito da morte, até aquela reabilitação no mundo espiritual, quando ele foi acolhido na colônia, o palestrante, ele chegou e pediu para que colocasse ele num posto de trabalho. Ele queria ter um posto de trabalho para ele trabalhar.
Aí o companheiro espiritual que recebeu ele falou assim: eu vou chamar o nosso coordenador, que ele coordena todos os trabalhos da colônia, ele vai saber melhor qual o posto que melhor lhe cabe. Quando ele viu aquele senhorzinho com a luz brilhante em cima, assim, andando para o lado dele, ele reconheceu que era o senhorzinho que toda noite, todas as palestras, sentava lá no fundo e ficava atento às suas palavras. E ele pensou: como é que pode? Esse senhorzinho... Pensou com ele, só aí o senhorzinho falou para ele com muito amor, com aquele amor paternal, falou assim: tudo que você falava nas suas palestras, eu absorvia e praticava lá fora. Indiretamente, o que ele quis dizer? Que o orador falava muito bonito, mas não praticava. E como dizia Tiago, São Tiago, ele dizia que a fé sem obras é uma fé morta, né, meus irmãos? Então a gente, para dar bons frutos, a gente tem que botar em prática primeiro, não só ler, estudar o Evangelho, entender, interpretar, ou a gente tem que raciocinar sim, tem que entender, tem que questionar para aprender realmente o sentido das palavras de Jesus. Mas se ficar só aqui, não vai resolver. A gente tem que levar para os nossos sentimentos. O Evangelho, ele tem que ser sentido, ele tem que ser praticado na nossa vida. Ficar só no raciocínio, nas discussões inúteis, não resolve. Então, nós também não podemos ser essa figueira que não dá frutos, uma figueira estéril, que tem muito conhecimento, que sabe muito e não pratica. Não, aí a gente não vai ter os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? São as virtudes que a gente tem que exercer. E só vamos conseguir isso, desenvolver as nossas virtudes, a paciência, a benevolência, a piedade, a humildade, através da caridade, que é a virtude maior que engloba todas as outras. A gente só vai conseguir realmente exercitar o amor que Jesus veio nos trazer através da caridade com o nosso irmão, com o auxílio. Nós só vamos conseguir a nossa evolução espiritual, a produzir esses frutos do Espírito que Jesus está esperando há tanto tempo de nós, através da caridade, né? E se a gente for aquela árvore estéril, aquela árvore ruim que não produz bons frutos, a gente vai secar e vai ser jogado ao fogo, vai ser cortado, né? Jesus, em várias partes, ele usa a figura da árvore, né? A árvore que não dá bons frutos, a árvore má, e não tem como dar maus frutos à árvore boa. Então, e essa árvore boa tem que produzir esses frutos, os frutos do Espírito, auxiliando o nosso próximo, aquele próximo mais próximo, começando pela nossa família, pelos nossos companheiros diários de trabalho, seja da casa espírita, os nossos vizinhos, aonde nós estivermos, sejamos uma árvore que dê frutos, que possa auxiliar os nossos irmãos e não sermos uma figueira estéril, que só fica na conversa, na discussão intelectual, e a parte moral não acontece, né, meus irmãos? Paulo, lá no livro de Paulo e Estevão, o maior sonho de Paulo era conhecer Atenas. E um dia ele foi a Atenas, depois de ter feito algumas viagens, ele foi a Atenas. Chegando lá, ele foi falar, como ele era um grande conhecedor da cultura grega, né? Ele falou, ele tinha uma eloquência, ele era muito bom orador, muito inteligente, sabia muito.
Aí foi falar para os intelectuais de Atenas. Quando ele estava falando de coisas da Grécia, da cultura grega, estava todo mundo assim, nossa, como ele é inteligente. E ele foi levando aquele discurso até que ele adentrou em Jesus e começou a falar de Jesus. Quando ele começou a falar de Jesus, aqueles homens que eram os homens da época mais inteligentes do mundo, daquela época que estavam ali, começou a sair e falar, esse é louco, a gente está aqui perdendo nosso tempo a ouvir. E Paulo saiu de lá muito triste, muito triste. E Atenas foi o único lugar que Paulo não conseguiu deixar um núcleo do cristianismo naquela época lá, porque lá estavam os homens mais inteligentes daquela época, os mais intelectualizados. Então, meus irmãos, não adianta ser só intelectualizados, nós temos que desenvolver a nossa parte moral, nós temos que desenvolver as nossas virtudes. Então, nós não vamos conseguir alçar voos, né? E outra passagem de Paulo, já lá no final do livro, ele estava já preso, quando ele estava discutindo com os judeus, aquele debate, ele querendo convencer os judeus, né, que iam lá discutir com ele, aquele debate estéril, que não ia a lugar nenhum. Lucas chegou para Paulo e falou, ô Paulo, para de tentar ficar falando essas coisas para eles não vão aceitar isso. Aí o Paulo falou para o Lucas que ele aprendeu uma coisa na vida, a respeitar a cada espírito na situação que ele está. E que os dois tipos de homens mais difíceis de levar a mensagem do Cristo eram os intelectualizados de Atenas, como os de Atenas, e os orgulhosos judeus, porque os intelectualizados achavam que eles já sabiam tudo, que eles estavam acima de tudo, que não precisava mais de nada, eles já sabiam tudo, não tinha que aprender nada, que aquilo era baboseira, humildade, perdão, amor. Não, isso é coisa para os fracos. Nós somos inteligentes, nós raciocinamos, né? Então, e os judeus eram orgulhosos, apegados às práticas externas, às coisas externas. Eles eram como uma árvore, cheia de folhas lindas, mas que não produziam frutos. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos ilumine, que nos dê força para sermos uma árvore frutífera, para que possamos continuar produzindo frutos na obra de Jesus, porque um fruto pequeno que a gente produz, Jesus vai multiplicar muito, porque tem até um ditado muito antigo aí que diz que a gente sabe o número de sementes que tem num fruto, mas não sabe o número de frutos que tem uma semente. E Jesus, ele pega uma sementinha que a gente produz e pode se transformar em uma floresta. Então, vamos ser uma árvore que dê frutos, frutos do Espírito, que a gente possa evoluir cada vez mais, a cada dia fazer a nossa reforma íntima e se tornar pessoas melhores. E não só ter aparência, né? Não ser só a aparência, de ser caridoso, de ser humilde. Não, vamos ser verdadeiramente, porque assim também auxiliaremos os nossos irmãos que estão junto na caminhada conosco. E nós que temos a doutrina espírita, temos o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ser mais cobrados, porque Jesus espera de nós frutos bons. Jesus espera de nós esses frutos há muito tempo.
Porque há muito tempo nós somos chamados. Há muito tempo. E nós não temos mais escolha de ficar parado, de ficar só nas proformas, de ficar só nas aparências. Nós temos que trazer o Evangelho de Jesus para dentro da nossa vida, para as nossas atitudes, para o nosso coração. Não adianta só estudar, a gente tem que estudar e praticar. É o estudo e o trabalho. Se não for assim, vamos nos tornar uma figueira estéril também e vamos secar. E muitos são assim. Muitos são figueiras que são estéreis, que não produzem frutos. Muitas pessoas, muitas nações ainda são assim, né? Então, vamos continuar firmes no caminho de Jesus, fazendo a obra pequenina que nos compete. Seja onde for, onde estivermos, sejamos o Evangelho vivo, praticado em todos os caminhos que nós andarmos. Que Deus abençoe a todos, que todos possam seguir os ensinamentos de Jesus e praticá-los, para sermos realmente esses frutos que Jesus espera de nós, para espalhar para a humanidade que tanto necessita, nessa hora que nós estamos vivendo, nessa hora onde o mundo está numa situação de tumulto, de muito sofrimento. Então, que Deus abençoe a todos, que Jesus possa se fazer presente junto de todos, no lar de cada um, que todos possam estar aptos e querer realmente a ser um servo de Jesus. Obrigada e boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, então, meus irmãos. A gente agradece a Agna, que se predispôs, porque é muito difícil quando a gente fala com pessoas no nosso salão, a gente olha no olho das pessoas, a gente consegue ver as reações das pessoas que estão junto, que estão compondo a Assembleia conosco. Quando a gente fala, tem só um celular na nossa frente, a gente fica meio que sentindo um vazio, mas é só questão de adaptação. Eu achei excelente a palestra da Agna, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe muito ela, e nós vamos aprimorando, nós vamos melhorando, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar com as palestras somente online. Vamos ficar o tempo que for necessário, porque a gente tem que ter esse compromisso, nós precisamos ter essa responsabilidade, não pensando em nós, mas pensando principalmente naquelas pessoas que têm um estado vulnerável maior, uma predisposição para quadros agravados da doença. Então nós temos que pensar nessas pessoas, mas também nós não podemos ficar sem fazer nada, com as mãos abanando. Então nós vamos estar realizamos ontem o nosso culto na hora da triagem, hoje transmitimos a nossa palestra, amanhã no tratamento espiritual também vamos realizar um culto e vamos conduzindo dessa maneira, tá certo, meus irmãos? Nós vamos cantar mais uma música, vamos fazer a prece. Se nós estamos nos organizando, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que o mundo espiritual também está se organizando. Então nós não teremos o passe, mas com certeza as equipes espirituais vão estar visitando você no seu lar. Então que você recolha seu pensamento, concentre, tenha fé verdadeira de que você vai estar recebendo assistência, que sua água será fluidificada. Põe sua aguinha aí para ser fluidificada, que eu não tenho dúvida de que o mundo espiritual também se organizou para este momento. Então eu vou tocar mais uma música. Não? Aqui tá bom. E aí você faz a prece e a mentalização. Tá.
é novo pra mim, meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha luz sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha luz sereno. Senhor Jesus, amado Mestre, na certeza, Senhor, que todos os lares aqui que estão conectados conosco estão recebendo, Senhor, da espiritualidade maior, dos espíritos protetores, as bênçãos das suas mãos augustas, Senhor, as suas vibrações de amor, de paz, de saúde, levando equilíbrio a todos, levando força para seguir o caminho, na certeza que nunca estão desamparados. Que Ti, Senhor, o Mestre, o nosso guia, que nos dirige, que nos protege, vai sempre cuidar de cada um, porque enquanto houver uma ovelha desgarrada, o Senhor não descansará. E assim, Senhor, pedimos por todos os lares conectados a nós nesse momento, que possam receber o lenitivo na água, fluidificar as águas que estão postas, Senhor, o remédio necessário para os males do corpo físico e espiritual. E assim, Senhor, damos-te graça e louvor e agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui conectados uns aos outros no coração, nos corações conectados pela via do amor, esse amor que nos une e nos une a Ti e nos eleva a Deus. Obrigada, Senhor, e fique conosco hoje e sempre. Que Deus seja louvado. Que assim seja. Então, obrigado a todos. Não esqueçam de curtir nossa página, de divulgar nossa palestra, e para aqueles que vão estar conosco amanhã na nossa live, até amanhã. Deus os abençoe a todos nós. Boa noite, até amanhã.